Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Sou a professora Nicole Cerci e a nossa aula de hoje vamos trabalhar com a abordagem humanística e a experiência de Hawthorne. E o que isso quer dizer, professora? Nós trabalhamos até agora com teorias que trabalham com a racionalidade. Eu vejo o homem com motivação apenas econômica. Mas como nós vimos quando pensamos nas funções administrativas, na liderança, que eu preciso também motivar, liderar. E o que surgiu então? Surge a necessidade de eu pensar aí na questão humana, o homem como homem social. Eu tenho algumas outras motivações além do financeiro. Vamos contextualizar a nossa aula? Dentro disso que eu expus para vocês, a teoria das relações humanas, ela surgiu justamente para resolver os problemas ocasionados pelo racionalismo das teorias clássicas. Como eu trouxe para você? Cada momento, Taylor, o Ford, o Fayol, eles foram resolvendo as necessidades que surgiam naquele momento. E quando você resolve uma questão, você vai melhorando. Então, nós precisamos pensar aí em uma melhoria contínua. E nesse momento das nossas teorias, a relação humana traz essa questão do homem social, que é o quê? Eu preciso identificar o que influencia o comportamento dos colaboradores, dentro das empresas. E isso nós vamos chamar mais para frente de comportamento organizacional. Essa é a importância da nossa aula de hoje. Já estamos, professora, então nós já estamos chegando mais aqui na atualidade? Exatamente. Mas como eu disse antes, lembre-se, todas as teorias que nós já vimos são utilizadas até hoje no dia a dia. Dependendo da análise do objetivo, da forma de produzir, nós utilizamos uma ou a outra, ok? Mas aí eu tenho uma questão. Onde utilizar o nosso dia a dia? Com o mercado progredindo e o crescimento desordenado das empresas que eram administradas até então, que acontecia por quê? Por improviso, sem técnicas, normas ou teorias científicas para nortear o trabalho, o conhecimento passou a ser uma necessidade emergente e entrou na vida industrial por meio da teoria da administração. Então, eu já vi que entrou aí para pensar nos tempos e movimentos, eu vi que entrou aí para trabalhar com uma esteira, uma série de produção, depois eu vi aí a estrutura da empresa, ela vai se modificando a partir da necessidade que ela quer atender. Agora eu trago a motivação, pensar no indivíduo, como esse indivíduo ele trabalha ou não. Será que a iluminação, o cheiro, a temperatura vai influenciar ou não na produção? Esse aí vai ser um dos pontos que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula. E nosso primeiro bloco nós vamos ver sobre o Mayo. E o que o Mayo fez? A importância do Mayo é que ele era psicólogo e ele vem trabalhar então uma questão mais comportamental dentro das empresas. Olha, tinha o Taylor engenheiro, o Ford era empresário, o Mayo agora ele é psicólogo. Olha como a função, olha o que você estuda, vai influenciar na forma que você vai ver aquele problema, vai ver como você vê aquela organização? Vamos ver o esquema para entender melhor o que esse Mayo trouxe. O Mayo, na condição de psicólogo, ele identificou que era necessário estudar as pessoas. Então, ele começou a focar não nas tarefas, não na estrutura, mas nas pessoas, pois são elas que realizam os objetivos organizacionais, que interagem e decidam como, quando e quando trabalhar. Então, eu vou pensar nele para quê? Qual é a abordagem comportamental? Qual é o trabalho adequado para o trabalhador? Taylor adequou o trabalhador ao trabalho, tempo e movimento da máquina. O Mayo ele já acreditava que o trabalho ele deveria ser adequado ao trabalhador, respeitando suas características como indivíduo. A incapacidade das teorias clássicas e científicas de observar os aspectos humanos das empresas abriu um caminho, então, para os estudos do comportamento organizacional, pois eles acreditavam que era necessário estudar também o próprio trabalhador, seu comportamento e seus aspectos.
Isso foi uma resposta ao racionalismo. Aí, a partir disso, surgiu a teoria das relações humanas. E o que seria essa teoria das relações humanas? É quando eu tento ver o colaborador como parte essencial, mas que ele tem um comportamento, ele tem características, ele tem formas específicas. E como eu vou motivá-lo? Por que ele está triste? Por que ele não está produzindo de forma adequada? Será que é só a questão de movimento, só a questão física ou da motivação financeira que vai levar ele a fazer ou trabalhar da melhor forma? Ou será que as questões também de comportamento, de aspectos pessoais vão influenciar? Essa é a importância de pensarmos a abordagem comportamental. E o que quer dizer essa abordagem comportamental, professora? Ela surgiu a partir de vários estudos com o interesse de entender o trabalhador como um componente mais influenciador do desempenho organizacional. Então, dentro da perspectiva comportamental das teorias da administração, o importante em uma organização é o sistema social, que ele é formado por pessoas e suas necessidades, sentimentos e atitudes. E essas necessidades, sentimentos e atitudes, sendo que é capaz de influenciar o desempenho das organizações. Nossa, professora, mas então o Taylor e o Fayol, eles também tinham pensado no desempenho da organização. Eu até lembro que você falou que o Fayol, pensando no desempenho, na estrutura, ele trouxe o quê? O gerente para cuidar, para controlar, para planejar. Então, você quer dizer que aqui o desempenho, o foco vai ser no indivíduo e não só na estrutura? Exatamente. Olha como o olhar mudou. Vamos terminar de ver a definição? Então, nesse momento, nesse sistema social que é formado por pessoas, que tem aí todas suas características pessoais, ela vai ser capaz de influenciar o desempenho da organização de modo mais importante que o sistema técnico. Então, o movimento, a forma de fazer é importante, não que não seja importante, mas ele viu, o Maio, que só isso não é totalidade, isso não é fundamento, não é só por isso, preciso de mais que isso. Então, a partir disso, ele vai trabalhar com o quê? A natureza do ser humano como homo social. Lembra que eu trouxe agora há pouco o homo econômico? Agora nós vamos trabalhar com o homo social, que vai substituir então a concepção do quê? Que as pessoas elas eram motivadas e incentivadas por estímulos financeiros. E aí eu quero que fique claro para vocês. Sim, elas são influenciadas por questões econômicas, mas não só por isso. A questão do sentimento, como ela lida, os grupos informais, a liderança, como acontece a liderança, vão influenciar aí dentro dessa questão do comportamento humano dentro das organizações. E o que a gente trouxe? Que nessa abordagem, isso vai desenvolver, essa capacidade humana, social, vai contribuir para o desempenho organizacional, para alcançar as metas. Ok? Fechando esse ponto, quais foram aí, da onde surgiu, professora, essa abordagem mais humana? O que aconteceu? Teve algum evento? Teve alguma mudança social? Você disse que toda teoria vem para responder uma questão, para uma necessidade daquela sociedade. Quais foram aí os eventos? Quais foram as raízes do enfoque comportamental? Eu trouxe aqui para ficar mais fácil de entender que os sindicatos, utopia, marxismo, doutrina social da igreja, tivemos o movimento aí do bem-estar dos trabalhadores, pensamento humanista, psicologia industrial, o estudo do fator humano, o estudo da dinâmica do grupo de liderança e, por fim, o experimento aí que o Maio fez, que nós vamos ver mais profundamente como influenciou, que a partir desse estudo sistemático, desse método científico de estudo, que ele chegou a conclusões para trabalhar aí no enfoque comportamental. Vamos ver de forma mais
aprofundar os principais aí eventos, então. O movimento pelo bem-estar dos trabalhadores, ele lutou pelas condições do trabalho no período da primeira fase da Revolução Industrial. Olha como é antigo e olha como demorou para surgir a necessidade. Resgatando os estudos sobre o bem-estar dos trabalhadores. Esse movimento ele foi influenciado pelas ações de sindicatos, pelas experiências e utopias humanistas, pelo marxismo, pela doutrina social da igreja, que defendia a justiça social e pelo pensamento humanista. Pensando no estudo do fator humano no papel dos gerentes, e aqui é importante só você ver que o Barnett, ele foi companheiro e ele trabalhou muito com o Taylor. Então, ele trabalhava com o Taylor, ele viu os experimentos do Taylor e ele começou a estudar o quê? O papel, aí, o fator humano do papel dos gerentes. Ele observou as organizações como um sistema cooperativo na essência, nas quais a cooperação ela vai ser alcançada quando existe equilíbrio entre os benefícios oferecidos pela organização para o indivíduo e o esforço que esse oferece para a organização alcançar. Ai, professora, e quais seriam esses benefícios? Pode ser salário variado, pode ser aí uma folga a mais, não trabalhar no sábado. Depende da organização, depende da forma aí de cooperação entre empregados e empresa. Eu consigo ver, aumentou a produtividade? Será que não posso dar uma cesta básica naquele momento? Pensando hoje, o que a gente podia pensar? Será que eu não posso oferecer plano de saúde? Ter uma associação? Então, eu vou tendo trocas para aumentar a produtividade, para ter uma qualidade de vida ali dentro da organização. Vamos ver os outros? Psicologia industrial. No início, ela tinha preocupação com seleção, treinamento e colocação de pessoal. Ele expandiu essa aí para a temática com relações humanas, liderança, supervisão, comunicação e satisfação no trabalho. A psicologia industrial, hoje nós chamamos de psicologia organizacional. E, por fim, nós trabalhamos com comportamento organizacional, termo que é utilizado até hoje nas teorias da administração. Surgiu lá naquela época e olha como os princípios vêm sendo trabalhados. Por quê? Porque continuam respondendo às necessidades das empresas. E também vamos trabalhar aí com um estudo da dinâmica de grupo e liderança. Foi feito pelo Kurt Lewin. Os estudos de lideranças, o que ele chegou à conclusão? Que ele identificou os estilos como autoritário, democrático e liberal nas organizações. Ele percebeu que a produtividade, que a motivação dos colaboradores passavam pelas questões aí de liderança. Dependendo da empresa, dependendo dos colaboradores, qual é a melhor forma de liderança? Como a liderança mais dura vai influenciar? Uma mais liberal, onde todos escolhem os objetivos em comum. Isso vai depender muito da área de trabalho, da produção, como é feita a produção e também é utilizado até hoje. E o último ponto aí, o último evento que ocorreu, que é muito importante para ser estudado, é o experimento de Hawthorne. O que ele quer dizer nesse experimento, professora? Que eu vou trazer agora algumas questões sobre o experimento, mas eu vou aprofundar ele depois, ok? Foi feito um experimento pelo Mayo, tá? Que ele foi desenvolvido, esse experimento tem esse nome porque era um bairro em Chicago. E ele revelou a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos. Essa é a principal importância. Seus resultados, eles vão apontaram elementos muito importantes, que vão ajudar a identificar o que influencia o comportamento dos trabalhadores dentro das empresas e como gerenciar esses componentes para garantir o desempenho operacional. Foi em 1929, numa empresa americana, e como eu trouxe, era desenvolvido aí para o trabalhador. Ah, professor, então você quer dizer que além de identificar aí
essa influência do grupo sobre o indivíduo, ele também vai apontar aí como identificar em que influencia e mudar isso exatamente. Essa é a importância desse experimento. E falando nisso, agora vamos aprofundar no experimento, ficar com um bloco aqui para saber realmente todas as minúcias, todos os detalhes desse estudo, tá bom? Inicialmente, teve estudos administrativos voltados ao trabalhador, como eu trouxe para você. Foi em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisa iniciou outro experimento, que também foi com o Maio. Já tinha acontecido o primeiro experimento em 94. O Maio, ele coordenou uma pesquisa em uma indústria têxtil americana. Nossa, professora, então realmente aqui eu percebo em todas as questões, todas as teorias, vêm aí a partir de pesquisas, métodos científicos, realmente estudos. Exatamente. Quando nós pensamos em administração, nas funções administrativas, nós estamos pensando em estudos sistemáticos, que vai pensar aí de forma com um método rigoroso, ok? Isso é muito importante você saber. Em 94, em 1924, Maio coordenou uma pesquisa em uma indústria têxtil americana para compreender o altíssimo índice de rotatividade. Essa pesquisa, que foi precursora, experimentou definir intervalos de descanso e horário produtivo. Então, eu tinha o horário de produção e tinha o horário de descanso, além de contratação de uma enfermeira. E o que isso foi importante? Porque a partir desse experimento, que era um experimento empírico, mas com um rigor metodológico, percebeu que em pouco tempo emergiu um espírito de grupo. Isso é importante. Emergiu um espírito de grupo, a produção aumentou e a rotatividade do pessoal diminuiu. Então que os fatores da estrutura vão influenciar aí na produção, como eu trouxe, claridade, temperatura, cheiro, a estrutura da instalação influencia. Exatamente isso que o Maio descobriu. E olha como isso é importante, utilizado até hoje. Como assim, professora? Quando você entra em uma loja, por exemplo, você entrou na loja, você percebeu que tem algumas lojas que tem uma música de uma forma, um cheiro, uma temperatura? E as cores como influenciam? Você já viu os produtos, as propagandas, as layouts, as logos, como elas utilizam de cor, cores claras, cores quentes, para cada um influenciar de uma forma os seus sentidos, e isso vai levar ao quê? Você consumir mais ou menos. Todas essas minúcias que nós utilizamos hoje, todas essas características, essas técnicas que nós utilizamos, vieram desse experimento. Olha como é fundamental a gente pegar e atualizar, entender essas teorias e ver quais são os pontos principais que eu posso trazer para o dia de hoje, para a minha empresa, para a organização. Essa é a importância de entendermos a teoria da administração. Num segundo momento, então vamos entrar aqui no experimento de Hawthorne. O que ele fala, professora? Já foi 2, 3... De 24 foi para 27 agora. O Conselho Nacional de Pesquisa iniciou outro experimento. Com o quê? Com o objetivo de testar a correlação da iluminação com o desempenho produtivo dos operários, a fadiga, os acidentes de trabalho, a rotatividade de pessoas e o efeito das condições de trabalho sobre a produtividade. E esse é o ponto essencial. Quais são os efeitos das condições de trabalho sobre a produtividade? Iluminação, cheiro, toda essa estrutura que nós utilizamos no dia a dia, como ele pode e deve influenciar ou não no dia a dia da minha empresa. E eles identificaram que os fatores psicológicos atrapalhavam os resultados, fenômeno que tentaram eliminar. Como assim, professor? Agora eu fiquei perdido. O que você quer dizer? Eu quero dizer que as relações humanas dentro da organização acontecem por meio da interação dos indivíduos, por meio da constante interação social dos grupos informais. Então, esses fatores psicológicos é se eu faço uma parte de um grupo que ele está revoltado,
que a gente não aceita o nosso líder. Então, eu vou criar mecanismos aí para tentar boicotar a produtividade? Exatamente isso. Foi isso que o Maio descobriu nesse experimento. Nossa, professora, mas não era óbvio? Você já viu as teorias passadas? A gente não trabalhava nesse olhar da questão do humano, do comportamento organizacional. E a partir do experimento, nós percebemos isso. Vou trazer os pontos principais aí que vieram ser esclarecidos e aprofundados. As entrevistas do experimento evidenciaram a existência da organização informal. Então, agora a gente tem a organização formal, que é a estrutura, com a divisão, e agora tem a organização informal, que é os relacionamentos dentro do trabalho. E essa organização informal, ela vai influenciar o comportamento dos trabalhadores na questão aí do desenvolvimento produtivo. E o que isso quer dizer? Ele estabeleceu aí, olha o que esse grupo informal faz, estabelecimento do padrão de produção. Os trabalhadores julgavam ser normal e o que deveriam seguir. Então, eu sei aqui o que é a meta que a empresa quer, qual a meta que o meu grupo acha e eu vou seguir qual? A meta do meu grupo. A meta de o que eles acham que deveriam ser. Prática pelo grupo de punição social para os trabalhadores que excediam o padrão normal de produção. Eles eram considerados sabotadores. O que isso quer dizer, professora? Então, se eu estou produzindo mais para o meu objetivo do organizacional, mas o meu grupo acha que eu estou trabalhando a mais, eles vão me punir, eu vou sair daquele grupo, eu vou ter que almoçar sozinho, eu vou perder minha carona? Exatamente. E isso tinha influência, eu vou deixar de produzir a mais, porque o meu grupo informal é mais importante. Manifestação de descontentamento do sistema de pagamento por produção. Então, olha como é importante. Eu tenho regras, eu tenho um sistema aí de descontentamento. Se essa meta móvel que eu recebo por produto não está sendo certo, a gente vai começar a boicotar isso. Garantia da manutenção das regras do grupo e da conduta esperada. Ela é conduzida por um membro do grupo. O que isso quer dizer, professor? Então, nós temos aí uma forma de lidar, uma forma de ser, regras pré-determinadas. E dentro disso, eu tenho um líder informal. E esse líder informal vai falar, a gente vai almoçar, em vez de ser 1 hora e meia. Todo mundo vai seguir. Nós vamos sair todo dia 10 minutos antes. Ou, olha, a empresa está sendo bacana, nós vamos cumprir o horário fixo, nós vamos bater a meta. Então, você vai combinando de forma informal e criando regras aí. E, por fim, manifestações a favor e contra as atitudes dos superiores em relação aos operários. Então, eu tenho o líder formal e o líder informal. E isso, então, foram aí as principais explicações para o que vinha acontecendo na empresa. E se você percebeu, o que a gente trouxe até agora, professora, e por que é importante? Você percebeu como nós tivemos aí a mudança de tudo isso? Então, eu tinha uma forma, eu tenho um planejamento, eu analiso, olha como era o FAIOL, eu tenho análise dos objetivos, eu faço planejamento, eu estruturo a minha organização por departamentos, faço um planejamento estratégico, tático, operacional, divido o passo a passo. Mas e se eu não colocar os colaboradores nessa soma? Será que vai dar certo? O Maio falou, não. Às vezes tem todo um planejamento bem feito, um líder, mas se eu não tenho a participação, se eles não estão empenhados, não vai dar certo. E aí esse experimento mostrou isso, que a organização informal, os grupos informais, eles trabalham aí ou em prol ou ou contra os objetivos organizacionais. E eles têm uma influência muito grande, muito forte. E é essencial eu trabalhar com a motivação, pensar nas características, pensar nesse líder. E olha como o líder, de forma informal, vai poder influenciar. Imagina que esse líder, como eu trouxe, ele é a favor aí, a empresa está trazendo benefício, tem aí uma boa relação. O que ele vai fazer no grupo informal dele? Gente, vamos trabalhar, vamos conseguir a meta, ok. Vamos conseguir a meta? Todo mundo vai participando junto, ele já tem aí algumas coisas, algumas
pré-determinações que vão fazer. Ou ele chega e fala, olha, esse mês eles não pagaram nossa bonificação, vamos fazer corpo mole. Toda essa forma de ver e analisar, até quando a gente pensa nos recursos humanos, com a análise do comportamento organizacional, vieram desse momento, vieram dessa teoria de 1900. Olha como ela foi importante. Como eu trouxe, vamos fazendo adaptações para entender o que vem acontecendo. Mas naquele momento, ele percebeu que tinham grupos informais. Outra questão. Eu estou tendo muita dor de cabeça. Por quê? Será que a iluminação está me fazendo mal? Aí o Maio foi percebendo que esses aspectos podiam influenciar uma pessoa que ia influenciando as outras pessoas. Nossa, aqui o clima está tão ruim para trabalhar. E se imagina uma pessoa falando isso dentro de uma empresa todos os dias. Olha como as pessoas vão começando a ver aquilo. E será que eles também não vão começar a achar que aquela luz está forte? Que aquela temperatura está atrapalhando? E a produtividade vai caindo. Então, nós temos que pensar que os grupos informais influenciam, sim, dentro da organização, que as características aí desse líder, as características daquele espaço vão influenciar e a motivação, o desempenho deles é influenciado. Pensei no desempenho da pessoa, eu já sei que vai afetar diretamente o meu objetivo. Vamos agora, então, ver aí o que aconteceu a partir disso. Quais foram as conclusões principais dessa experiência? Eu trouxe as principais realmente para a gente aí conseguir ver tudo o que nós podemos utilizar disso agora no nosso dia a dia. O nível de produção, ele é resultante da integração social, cujas normas sociais e expectativas dos grupos determinam o nível de competência e eficiência dos membros. O que isso quer dizer? Se eu estou reclamando, se eu acho que aquilo não é bom e o meu grupo achar que não, a gente vai fazer um boicote, a gente vai produzir menos. O comportamento individual de cada empregado é apoiado pelo grupo, de forma que os trabalhadores não agem ou reagem isoladamente, mas sim como membro de um grupo. Então, se eu sou apoiado e se eu estou cansada de trabalhar e começar a pegar atestado médico, o meu grupo vai fazer o quê? Vai me ajudar a fomentar essa atitude. As recompensas e sanções sociais acontecem dentro do sistema de interação do grupo, de forma que os membros que se desviam do que as normas grupais determinam, eles vão ser punidos. Então, se tá todo mundo falando que não vai bater a meta e eu resolvo bater a meta, ou se todo mundo quer bater a meta, mas eu estou cansado e não vou fazer, então eu vou ter o quê? Uma recompensa ou sanções sociais dentro do grupo que eu estou inserido. Os grupos informais são parte integrante da organização e nem sempre estão alinhados com a estrutura organizacional formal da empresa. Foi o que eu acabei de trazer para vocês. Eu tenho uma estrutura formal, eu tenho departamentos, eu tenho um planejamento dos objetivos. O grupo informal nem sempre está de acordo. Por isso é importante eu saber que existe e, a partir disso, fazer estudos para ver como será que eu posso lidar, como é a forma de motivar, como é a forma que esses grupos estejam aí interagindo e estejam pensando e querendo trabalhar em prol do objetivo organizacional. Essa é a importância desse último ponto. Vamos ver os últimos? Temos mais alguns pontos aqui que devemos trabalhar pensando aqui quais foram as conclusões dessa experiência e como nós podemos pensar neles no dia a dia de hoje. As relações humanas dentro da organização acontecem por meio da interação dos indivíduos, por meio da constante interação social com os grupos informais. Então, tudo acontece essa interação, se os departamentos vão conversar. E olha um exemplo bacana. Você imagina que você tem uma meta, você dividiu ali no planejamento tático. O marketing e o financeiro são grupos diferentes que eles não se conversam. Olha como um vai dificultar a vida do outro para ver se vai liberar dinheiro para a campanha, para comprar. Eles podem prejudicar o bom andamento. E eles estão ali fora dessa estrutura. Então, é importante realmente conseguir fazer essa interação, a motivação. E olha o papel da liderança como é fundamental nesse processo. O administrar com todas as funções faz a diferença. Vamos ver os últimos? E a importância do conteúdo do cargo é outra descoberta que fez mudar a forma de trabalho. E o que isso quer dizer, professora?
foi identificado que os operários trocavam de posição para variar e evitar a monotonia. Ah, então trabalhos repetitivos, como o Taylor trouxe, de movimento, e não acaba desmotivando? Exatamente. Esse trabalho sempre a mesma coisa, da mesma forma, leva à desmotivação. E aí a ênfase nos aspectos emocionais foi identificada durante o experimento. Então, eu preciso pensar se o meu colaborador está bem, por que ele não está bem, o que está acontecendo. Esses são pontos essenciais que a gente precisa pensar e devemos trabalhar. Ah, então quer dizer, se eu não estou me sentindo muito bem, eu estou desmotivada, estou fazendo todo dia o mesmo trabalho, será que eu vou fazer bem feito? Será que eu vou cair naquele tipo assim, faz de qualquer jeito, amanhã eu faço. Olha como isso acontece até hoje. Imagina você tem um trabalho dinâmico, você tem autonomia para mudar e fazer. Olha como isso te traz energia, como você vai querer fazer. Então, você precisa ponderar dentro da organização qual é a melhor forma de lidar com tudo isso. Agora, para fixar realmente esses conteúdos, vamos ver a situação-problema? Situação-problema. Essa eu achei bem legal, é bem interessante. A Beth conseguiu um trabalho de vendedora em uma loja de sapatos, por indicação de seu pai, que é amigo do gerente da loja. Qual que é o perfil da Beth? A Beth, ela é introvertida, ela tem experiência profissional administrativa, ela não trabalha com vendas. E por que ela aceitou então, professora? Ela aceitou por causa do salário fixo, mais a comissão, que está na base do desempenho da equipe. E quando a gente pensa nisso, olha como o grupo informal pode ou não influenciar. Essa é a primeira dica. Como líder, Renata, que é quem aí é gerente que vai cuidar dessa equipe, tentou estimular Beth, sem resultados. Sendo cobrada pela equipe, porque o que a gente viu lá no experimento? Que a equipe, ela tem normas, ela tem padrões e ela exige aí de forma formal ou informal essa manutenção do que eles acham que é correto. Renata passou a encaminhar mais clientes para as demais vendedoras para garantir as metas comerciais no mês. Então, o que a Renata viu? A Renata, ela ganha pela equipe. Ela viu que uma vendedora não está indo bem, o que ela fez? Vou dar mais trabalho para as outras vendedoras, vai manter ou continuar a produção e eu vou conseguir a meta. Mas será que o grupo informal aceitou isso? Porque se você pensa que a Renata ela é gerente, ela tem mais autonomia e mais responsabilidade e autoridade. Vamos terminar de ver? Agitação na equipe. Renata seria beneficiada pelo esforço das demais vendedoras e ela não estava produzindo o suficiente. A Beth não estava produzindo e a Renata estava tentando manter a Beth. O que aconteceu? As outras funcionárias, as outras vendedoras fizeram um boicote à Beth. Olha o grupo informal, porque se você pensar como grupo formal, a Beth faz parte do grupo. Mas, quando você pensa no grupo informal, as vendedoras são antigas, elas têm experiência, a Beth entrou por indicação, isso causou uma agitação. O que você pode fazer? O que a Renata faria como um gerente, pensando num todo, na qualidade e nos objetivos da empresa? Trouxe aqui alguns passos. 1. As pessoas não são motivadas somente por dinheiro. Embora seja determinante em algumas situações em razão das questões pessoais e até do contexto econômico. Então, eu ganho por meta, seria bom as outras vendedoras terem mais trabalho, mas elas não são mais só motivadas pelo dinheiro. Mesmo que o salário pareça ser um elemento motivacional, a convivência social no trabalho influencia fortemente no comportamento dos trabalhadores. Essa é a segunda conclusão que eu tive dessa situação-problema. Eu percebi que o salário é um elemento que vai motivar, mas a convivência social de você ver a Beth sem trabalhar, a Beth não tem o perfil e está ganhando, está recebendo, isso aí afeta, influencia no comportamento dos trabalhadores. 3. O relacionamento social no grupo de trabalho influencia positivamente ou negativamente as pessoas. Então, a Beth estava lá, ela não tinha o perfil, ela estava influenciando todo o grupo de trabalho, o grupo formal. O que a Renata tem que fazer?
A Renata fez duas coisas. Renata recomendou o desligamento da Beth, ela não tem o perfil, e contratou aí, devia contratar um perfil mais adequado. Esse primeiro momento, esses 3 passos, foi uma análise que a Renata deveria fazer como gerente da empresa, como aí gerente desse grupo. Ela viu que o grupo informal estava influenciando, estava atrapalhando toda a questão de convivência social e as metas. A partir dessa análise, ela tomou a melhor decisão. Então, é melhor eu tirar essa pessoa que não foi aceita no grupo, que não tem perfil, e contratar alguém que o grupo vai respeitar e vai aceitar dentro daquele contexto. Olha como é interessante e é atual, olha como eu trouxe os experimentos, o que acontecia lá, para uma situação que pode acontecer no dia de hoje. Vamos agora fazer o encerramento da aula? Primeiro, eu trouxe aqui as diferenças entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. A organização era vista como uma máquina. Trata a organização como um grupo de pessoas. Enfatiza a tarefa, a tecnologia, a estrutura, a teoria clássica. A teoria das relações humanas enfatiza as pessoas. Inspirada em um sistema de engenharia, o Taylor é engenheiro. Inspirado em um sistema da psicologia, o Maio é da psicologia. E como eu trouxe, qual é a importância disso? É a importância do olhar que você dá para a organização. Eu posso ver o problema com outro olhar a partir das minhas experiências e dos meus conhecimentos. Por isso que é tão importante ter gestores, gerentes capacitados, para que ele consiga ter todas as habilidades necessárias para conseguir analisar a situação. Vamos ver as principais diferenças? A autoridade centralizada, delegação de autoridade. Teoria clássica, especialização em competência técnica, o saber fazer. Teoria das relações humanas, eu vou focar então na confiança e abertura. Lembra que se eu fazer o mesmo movimento o dia inteiro eu vou ficar desmotivado? Divisão acentuada do trabalho. Eu fragmento, eu especializo o trabalho. E nas relações humanas, a relação nas relações entre as pessoas. Estamos pensando o quê? Nos grupos informais. E clara separação entre a linha e a staff, entre a gerência e quem trabalha. Lembra que eu trouxe lá? Que lá eles fazem uma divisão entre quem faz e quem pensa. E na teoria das relações humanas, nós temos aí a dinâmica do grupo, formal e informal, das relações interpessoais. Então, a pessoa, as relações, os grupos, eles passam aí a ser o foco essencial dentro dessa análise. E para isso eu trouxe um esquema, um resumo dos pontos principais da teoria das relações humanas. O trabalho é uma atividade tipicamente grupal. Primeira vez que aparece, ó. O operário não reage como indivíduo isolado, mas como membro de um grupo social. E esse grupo, a gente fala dele como um grupo informal. Ele pode trabalhar dentro de um grupo formal, mas essas relações, esses grupos sociais são formados de forma informal. A tarefa básica da administração é formar uma elite capaz de compreender e comunicar. Passou-se de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável. E lembra que eu trouxe que as teorias, elas vão tentando responder às necessidades da sociedade? E nesse momento, então, é o quê? Uma sociedade adaptável. Então, teve um momento de uma mudança social e econômica, tem uma nova teoria que vem para explicar. O ser humano, ele é motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido, de receber adequadamente comunicação. Eu quero me comunicar, eu quero ser aceito, eu quero falar o que eu sinto, que me agrada e não. A civilização industrializada traz consequências à desintegração dos grupos primários da sociedade. Família, igreja, não passa a ter tanta importância como tem a questão dos grupos informais, porque eu passo muito tempo no trabalho. E para fecharmos a aula, o último ponto é que teoria das relações humanas, as pessoas são motivadas pelas necessidades de reconhecimento, aprovação social e participação das atividades dos grupos sociais nos quais convivem.
Então, eu saio daquela questão que a motivação é só econômica e o homem, na verdade, tem a concepção de homem social. Eu sou motivado pelo financeiro, eu gosto de receber, mas também os meus grupos, as relações dentro da empresa são fundamentais. Eu estou mudando um contexto de uma sociedade, eu estou trazendo uma teoria para responder realmente quais são as necessidades. E, além disso, para eu alcançar o meu objetivo organizacional, eu preciso pensar nas pessoas. As pessoas elas são uma parte integrante e essencial para o desempenho organizacional. Esse foi aí o ponto essencial da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!